Muito bem, olá queridos, graça e paz, que a paz do Senhor Deus esteja presente em sua vida, em seu coração, em todo o momento. Vamos à nossa meditação de oração na prática de hoje, dia 12 de agosto de 2025. E a nossa leitura está em Jó. Hoje nós vamos para Jó, uma referência no capítulo 16 e o verso 17. Nós vamos meditar um pouquinho sobre o que Jó disse a respeito da oração diante de Deus também, ok? Enquanto isso, vamos louvar o Senhor com um louvor, ok? No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com o Pai suplicava, pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chega e o mal me cerca, quero estar em constante oração. Qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente a oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo as sabe por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar, o mal me cerca, quero estar em constante oração. Amém, meus queridos? Graças a Deus que nós possamos estar em constante oração, porque todo o processo que acontece na nossa vida, ele deve ser em oração, ou seja, ele deve ser em diálogo, em conversa com Deus todo o tempo, né? Porque Deus está ciente das coisas, Deus está sabendo das coisas. Então isso é muito importante, nós permanecermos em oração diante de Deus, ok? Nós vamos hoje para Jó 16, perdão. E o verso 17 diz assim, ó: contudo as minhas mãos estão livres da violência, da agressão. E diz aqui: a minha oração é pura, meu pedido é puro. Jó está passando aqui um processo de provação para ser aprovado diante de Deus e de testes, treinamentos também diante de outros. E nesse processo, Jó, ele é acompanhado dos seus amigos e os amigos tentam aconselhar. E eles, a primeira via, né, de todo o acontecimento é o indivíduo achar que o outro pecou, errou diante de Deus para acontecer coisas parecidas assim. Então, começam a falar, e aí Jó diz, no próprio capítulo 16, no começo ele diz: tenho ouvido muitas coisas como essas, todos sois consoladores molestos, não terão fim as vossas palavras ao vento? Ou o que é que vos irrita para responderdes assim? Jó está dizendo, olha, como vocês não têm razão, não tem como ter palavras de consolo, né? Como vocês não têm como ter palavras de consolo para minha dor, para minha aflição, vocês então começam a falar palavras, ele diz aqui claro, né? Ao vento, não terão fim as vossas palavras ao vento, quando se não tem direção, fica tudo ao vento. E ele começa a dizer sobre as aflições dele, que foi o Senhor Deus quem permitiu, que o Senhor Deus entregou as aflições, tudo mais. Ele diz, mesmo com toda essa aflição, verso 16 diz, meu rosto está vermelho de chorar, e as sombras escuras em redor dos meus olhos.
Contudo, as minhas mãos estão livres da violência. Ou seja, dependente das lutas, Jó sabia que ele não tinha cometido agressão. Ele sabia que ele não tinha cometido um retorno de violência a nada, ele não destruiu nada. Diante de Deus, ele estava diante de Deus conforme Deus queria. E ele diz, a minha oração é pura. Não é que ele é perfeito, não. Mas que o pedido dele é de um coração limpo. De um coração que realmente estava clamando a Deus, né? Mesmo com a desfalência da situação difícil dele, as lutas que ele estava enfrentando, as percas que ele enfrentou foram muito dolorosas, mas em tudo isso as mãos estavam puras, sem agressão, e a oração diante de Deus, o acordo, a conversa com Deus, o pedido a Deus, o diálogo com Deus estava puro. Então ele diz aqui, a minha oração, né? Minhas mãos estão livres de violência e a minha oração, meu diálogo, minha conversa com Deus é pura, é inteiro, é sincero, é santificado, é entregue a Deus e de verdade, é com a intenção de que Deus tenha a liberdade. Então, quando a nossa oração, independente da luta, das dificuldades, ela é pura, a nossa ação, ela é sem violência, sem agressão. Quando nós preservamos nossas mãos puras, nosso coração puro diante de Deus, Deus tem saída, Deus tem solução. Se nós estamos lutando para não agredir a vida, se nós estamos lutando para não agredir o próximo, mas a gente realmente lutar pelo aquilo que é do Senhor, e se nós estamos orando com sinceridade, pedindo a Deus com verdade, falando, ó Deus, o Senhor está vendo tudo. E o Senhor sabe muito mais. Se eu, que sou pozinho, tô vendo, tô sabendo, tô sentindo e pressentindo alguma coisa, imagina o Senhor que sabe tudo. Imagina o Senhor que entende tudo. Imagina o Senhor que conhece tudo. Como é que não pode resolver, intervir, agir? Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Então aqui a gente vê quando o Senhor Deus, através de Jó, nos ensina uma oração quando está numa prova, numa luta profunda. Manter as mãos sem agressão. É isso que Deus olha muito. Se na luta a gente vai partir para uma agressão desnecessário, inútil. A agressão ela é inútil, né? Ela não resolve nada. Ou se a gente vai manter as mãos sem violência e o coração puro diante de Deus, seja o desafio, o que precisa resolver? Alguma coisa, alguma área, algum entendimento? Somos humanos, temos o pensamento, temos consciência. Deus nos deu espírito para conversar, para dialogar, para se acertar. Dá para ficar junto, dá para sentar uma hora junto e combinar e se acertar, né? Viver toda a vida em contenda. Então, uma vida, independente dos desafios e as provações, sem as mãos agressoras, sem o coração impuro, né? Sem o coração querendo causar confusão. A gente tem que ter pureza nas mãos, ou seja, nas obras externas, e no coração, no espírito, nas obras internas do ser. Amém? Graças a Deus por isso. Vamos às nossas datas comemorativas hoje, dia 12 de agosto, Dia Internacional da Juventude. Olha que legal! Temos também Dia Nacional das Artes, Dia Nacional da Luta dos Direitos Iguais para Todos e Dia dos Pais no Brasil, ok? Graças a Deus por isso. Nós vamos então, neste momento, orar ao Senhor, mas antes vamos fazer a nossa leitura do devocional do dia 12 de agosto de 2025. Diz, nascido de Deus. Ele diz assim, ó, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece em Deus. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Às vezes as pessoas me perguntam, como posso saber se é meu próprio Espírito ou o Espírito Santo que está me mandando fazer alguma coisa? É possível que seja eu mesmo desejando fazer tal coisa. Quando dizemos eu, estamos falando em quê?
Se estivermos referindo-nos ao verdadeiro eu, é o homem interior, que é a nova criatura, tendo em si a vida, a natureza de Deus e a habitação do Espírito Santo. Então, estamos certos. Porém, se o eu refere-se à carne, à vontade carnal, ao homem natural, o assunto será totalmente diferente. Devemos aprender a diferenciar entre os dois, vontade humana carnal e vontade de direção de Deus. O homem interior do cristão não é aquele que deseja praticar o mal. Se o homem interior quiser praticar o mal, significa que a pessoa em questão nunca nasceu de novo. O texto de João 3:9 tem perturbado alguns cristãos. Alguns cometeram enganos e falhas, pensando: se eu fosse nascido de Deus, não pecaria mais, conforme diz a Bíblia. No entanto, esse versículo diz a respeito ao homem interior que não peca, porque é nascido de Deus. Já fiz coisas erradas, mas não foi meu homem interior quem as fez. Na realidade, ele não concordou comigo quando as fiz. Procurou persuadir-me a não fazê-las. Fisicamente nascemos de pais humanos. Participamos da natureza humana deles. Espiritualmente nascemos de Deus e participamos da sua natureza. E cometer o mal não faz parte da natureza divina. Por isso, deixe o seu espírito dominar a sua carne. Ok? Confissão: nasci de Deus, meu espírito tem a vida e a natureza de Deus, e seus desejos são desejos justos. É o sinal que Deus está em você. Se você tem desejo justo, você não tem vontade de desejo justo, mas algum desejo de destruição, Deus ainda não chegou, né? Vamos orar então, agradecer ao Senhor por tudo, o que Ele fez, o que Ele faz e aquilo que Ele vai fazer, e principalmente o que Ele é. Amém, meus queridos? Graças a Deus por isso. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor faz. Nós pedimos, Pai, qualquer que seja o treinamento ou desafio, que nossas mãos continuem sendo puras, sem agressão, que o nosso coração seja voltado a Ti, sendo puro na nossa oração, na nossa conversa contigo, entregando a Ti tudo e pedindo que o Senhor veja toda a verdade, toda a essência da verdade, todas as causas que nós colocamos em Ti. Que o Senhor visite, conhecendo toda a estrutura e agindo conforme o Teu querer, a Tua palavra, a Tua essência, aquilo que bem aprove o Senhor decidir e definir no Teu poder, na Tua verdade. Tu és o Senhor poderoso. Nós oramos também, Senhor, por aqueles que estão, Jesus, neste momento, aqui nas datas comemorativas Dia Internacional da Juventude, Dia Nacional de Artes, Dia também da luta por direitos iguais a todos. Colocamos diante de Ti, na Tua presença, neste momento, Pai. Oramos, pedimos Sua proteção, Tua graça, Tua vitória sobre cada um dos Teus filhos. Senhor, nós oramos também pedindo que o Senhor proteja nosso coração, nossas obras, sempre mais a Tua presença. Toma a frente, Senhor, de todo o período, desafio, seja de quem for, Senhor, que estiver ouvindo essa live. Toma a frente, Pai. Olha, Senhor, todos os detalhes e age com a Tua resposta, com a Tua solução. Pela Tua graça, traz, Senhor, aquilo que eles precisam, supre as necessidades de cada um dos Teus filhos. Em nome de Jesus, nós te pedimos, confiando em Ti, te agradecemos, desde agora para todo sempre. Amém. Amém, meus queridos? Graças a Deus, eu quero deixar aqui um aviso, nós temos uma live toda terça-feira às 20 horas, o link está na descrição, temos Velho e Novo Testamento, Bíblia Online, a palavra profética do dia, temos também louvor e adoração, pensamento cristão e muito mais daquilo que Deus nos acrescentar a cada dia, ok? Não deixe de fazer a sua inscrição, deixar o seu like e que o Espírito Santo de Deus fale melhor nesse dia ao seu coração. Um forte abraço e até mais. Viva a Palavra em Cristo convida você a participar com a sua gratidão. Expresse sua gratidão em nosso ministério conforme o seu estilo. Este ministério é uma obra independente, por isso precisa de sua expressão. Com a sua gratidão poderemos produzir abundantes materiais. Inscreva-se, compartilhe e espalhe o poder de Deus juntamente conosco. Maiores informações na descrição do vídeo. Deus te abençoe!